História de Portugal. Dinastia Afonsina. Parte 3. O reinado de Dom Afonso IV. Dom Afonso IV ascendeu ao trono a 7 de janeiro de 1325. Em 1326, uma guerra começou entre ele e o seu meio-irmão, Afonso Sanches, que acabou 3 anos depois, com a devolução dos bens do último. Em 1327, Afonso criou um magistrado de juiz de fora. Este era nomeado pelo rei para atuar em conselhos onde era necessária a intervenção de um juiz isento e imparcial, que normalmente seria de fora da localidade. O rei também proibiu a intromissão dos nobres na justiça e a vingança privada para centralizar o poder judicial. No ano seguinte, casou sua filha, a Infanta Maria, com Afonso XI de Castela e estabeleceu uma aliança com Aragão. Em 1331, Afonso realizou uma reforma parlamentar dos deputados do povo e, nos anos seguintes, reformou os conselhos e reprimiu abusos senhoriais. O casamento entre Maria e Afonso XI revelou-se infeliz. Por isso, em 1336, Afonso começou a negociar o casamento do infante Pedro com Constança Manuel, a filha do influente nobre castelhano João Manuel, e também foi neste ano que as Ilhas Canárias foram descobertas. Afonso XI raptou Constança e começou uma guerra que só acabou a julho de 1339. No ano seguinte, tropas portuguesas participaram na Batalha do Salado, que resultou numa vitória das forças cristãs sobre os Merinidas. Em 1346, Afonso enviou um embaixador a Aragão para negociar o casamento entre a infanta Leonor e Pedro IV de Aragão, que se realizou no ano seguinte. Em 1348, a peste negra chegou ao país. Ela vitimou uma grande parte da população e gerou desordem no reino. Porém, Afonso reagiu rapidamente e promulgou legislação para reprimir a mendicidade e a ociosidade. A última parte do reinado de Afonso ficou marcada pelas intrigas políticas e conflitos internos, devido à presença dos nobres castelhanos exilados em Portugal. Estes nobres criaram sua facção dentro da corte portuguesa, e quando Pedro assumiu Inês de Castro, que era a sobrinha neta da rainha Dona Isabel, como a sua preferida, os nobres castelhanos começaram a desfrutar cada vez mais de privilégios. Afonso não ficou satisfeito com esta situação e tentou várias vezes afastar Pedro de Inês, porém não teve sucesso. Com o passar dos anos, Afonso perdeu o controle da situação e os nobres castelhanos e Inês aumentaram sua influência junto do infante, enquanto o único filho legítimo deste, o futuro Dom Fernando I, crescia com uma saúde frágil. Em 1355, Afonso, preocupado com a vida do neto, ordenou a execução de Inês, juntamente com Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco. Pedro entrou em guerra aberta contra Afonso, e a reconciliação entre os dois só chegou em 1357. Nesse mesmo ano, Afonso morreu a 28 de maio. O reinado de Dom Pedro I. A 12 de julho de 1360, 3 anos depois de Pedro subir ao trono, ele declarou em Cantalhede ter casado com Dona Inês de Castro em Bragança. Esta declaração deveu-se à vontade de Pedro de legitimar os filhos que teve com Inês. No ano seguinte, ordenou a captura e execução de Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves, 2 dos 3 assassinos de Inês. Pedro revelou-se como um bom administrador e procurou proteger o país da influência da Santa Sé. Para isso, promulgou o Beneplácito Régio. Este era o preceito de que as determinações da Santa Sé, destinadas ao clero e aos fiéis, para terem validade dentro de Portugal, precisavam de ser aprovadas pelo monarca. Pedro também foi justo na defesa das camadas mais desfavorecidas. Ele aplicou justiça com brutalidade e, para não atrasar a aplicação das sentenças, chegou até a punir a prática da advocacia com pena de morte. Esta decisão levou protestos nas cortes de 1361. Pedro também ajudou seu sobrinho, Pedro I de Castela, na sua luta contra o meio-irmão. O seu reinado de 10 anos foi o único do século XIV sem guerra e marcado pela prosperidade financeira. E perto do fim da sua vida, Pedro perdoou Diogo Lopes Pacheco, o outro assassino de Inês. Pedro morreu a 18 de janeiro de 1367. O reinado de Dom Fernando I. 2 anos depois de subir ao trono, Pedro I de Castela foi morto e não deixou herdeiros. Ele foi morto pelo seu irmão bastardo, Henrique. Fernando era bisneto de Sancho IV e por causa disto a Primeira Guerra Fernandina começou. Esta
não teve resultados e acabou em janeiro de 1371, com o Tratado de Alcutim. Fernando prometeu casar com Leonor de Castela, mas o noivado acabou por ser desfeito, porque Fernando casou-se com Dona Leonor de Teles no ano seguinte. Em 1372, o Tratado de Tagilde foi redigido. Neste, Fernando aliou-se e apoiou a pretensão de João de Gante ao trono castelhano, pois este estava casado com a filha mais velha de Pedro I, Constança de Castela. Nesse mesmo ano, a Segunda Guerra Fernandina começou e no próximo ano ela acabou sem resultados. No mesmo ano em que a guerra acabou, o Tratado de Tagilde foi ratificado por Eduardo III da Inglaterra e Fernando ordenou a construção de várias muralhas em Lisboa, Porto e outras localidades. Em 1374, Fernando reformou a administração pública e promulgou legislação contra os abusos senhoriais. No ano seguinte, Fernando promulgou a Lei das Sesmarias. Esta impediu o pousio nas terras suscetíveis de aproveitamento e procurou aumentar o número de trabalhadores no setor agrícola. Quando o Grande Cisma do Ocidente se deu em 1378, Fernando alinhou com o Papa de Roma, porém Castela alinhou com o Papa de Avignon, e Fernando mudou para o lado de Avignon em 1379. Esta mudança não durou muito, porque em 1381 Fernando voltou a apoiar o Papa de Roma, devido à renovação do tratado com a Inglaterra. Nesse mesmo ano, a terceira e última Guerra Fernandina começou e, como as outras, durou pouco tempo. O Tratado de Paz foi assinado em 1382 e Fernando voltou a apoiar o Papa de Avignon. No próximo ano, o Tratado de Salvaterra de Magos foi assinado e a única filha legítima de Fernando, Beatriz, casou-se com João I de Castela. Durante o seu reinado, Fernando alargou as relações comerciais do reino e desenvolveu a marinha. Porém, mostrou-se incapaz de manter uma governação forte e foi influenciado pela sua mulher. O último rei da dinastia Afonsina morreu a 22 de outubro de 1383.